Olá, muito bom dia. Está começando mais um ponto de encontro. Hoje, dia 1º de julho de 2015. Está comigo aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Bertinho Scandiuzzi. Ele é o presidente da Comissão Permanente de Saúde. E também o nosso convidado, Dr. Carlos Eduardo Paiva. Ele é cardiologista. E o tema de hoje é a influência do sal. É muito importante que você, telespectador do TV Câmara, aprecie essa matéria. O sal, o que faz mal, de que forma usar? E quem responde é o Dr. Carlos. Bom dia, Dr. Carlos. Bom dia, Jane. Tudo bem? Eu queria primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, esclarecer isso à comunidade, que não é algo comum de ser feito no atendimento de rotina, né, dos consultórios e unidades de saúde. Agradecer ao vereador Bertinho pelo convite e também à TV Câmara, né, esse canal social, né, que ajuda as pessoas a melhorar a qualidade de vida. E eu vou falar um pouquinho com o vereador Bertinho Scandiuzzi, ele é o presidente da Comissão Permanente de Saúde. Bertinho, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jane. Bom dia, Dr. Carlos Paiva, o grande amigo desde a infância, né? Que eu conheci o Dr. Carlos desde criancinha, ainda quando a mãe dele, a família dele, o pai, frequentavam o nosso consultório odontológico. Tive o prazer de ver esse jovem, esse profissional que sempre tem demonstrado grande preocupação com a saúde da população. O Dr. Carlos é um especialista em cardiologia e isso, para mim, é importante transmitir à população de Ribeirão Preto, através da TV Câmara, informações sobre prevenção, né, que o Dr. Carlos vai explanar aqui algumas situações. E eu, então, quem tem que agradecer, Dr. Carlos, somos nós, do senhor vir trazer aqui a quem está nos acompanhando informações importantes para a vida, e agradecer a Jane por ter dado essa oportunidade para a gente também. Nós aqui agradecemos, vereador, e a importância do vereador como presidente da Comissão Permanente de Saúde trazer esses temas, que hoje é muito importante. Hoje se fala muito em hipertensão, em problemas de saúde, em pressão alta, e a gente não se dá conta do que o sal é capaz de fazer. Então, começando uma pergunta muito básica, Bertinho, e você se coloca também à disposição para as suas perguntas, Dr. Carlos, qual é a diferença entre o sódio e o sal? E qual pode levar à pressão alta? Uma vez que hoje em dia a gente ouve muito falar, a pessoa tem pressão alta, a pessoa usa muito sal. Então, qual que é a diferença aí do sódio, do sal, e qual que leva aí à pressão alta? Jane, primeiramente eu vou começar pela hipertensão. A hipertensão, ela é uma doença que ela não tem somente um responsável. Um dos responsáveis é o sódio, né? E o sódio, ele está presente em grande parte no sal, que é esse sal branco que a gente usa para colocar nos alimentos, que está universalmente distribuído por todo mundo. Então é inevitável que todas as pessoas entrem em contato com o sódio, mesmo porque ele é um íon fundamental. O sal, na verdade, é o cloreto de sódio, mas existem outros sais em que o sódio entra na composição. Para nós, o que importa é o sódio. E o que as pessoas sempre fazem na comunidade, e que é objeto de grandes campanhas públicas, é combater a quantidade de sódio nos alimentos. Só para se ter uma ideia, os refrigerantes, sejam eles diet ou normais, eles contêm grandes quantidades de sódio e têm o sabor doce. A bolacha doce também, Dr. Carlos? Todos. E o grande vilão dessa história são os alimentos industrializados, porque para que eles não pereçam, né, que permaneçam dentro de um prazo de validade, os micróbios são combatidos com o sal, com o sódio. E existe até uma campanha, uma iniciativa do governo federal, através do Ministério da Saúde, com a indústria alimentícia, para que haja diminuição da quantidade de sódio.
Isso é um desafio. As quantidades ingeridas pela população de sódio diariamente são altíssimas, estão fora do padrão. E qual seria aí a quantidade máxima de consumo? Cada cidadão, como é que vai dosar? Como é que ele sabe qual é a quantidade que ele precisa exatamente usar no dia a dia? Então, essa é uma boa pergunta. Depende. Cada indivíduo ele tem uma suscetibilidade ao sódio maior ou menor. Isso é objeto de grandes pesquisas, inclusive aqui na Faculdade de Medicina. Quem estuda bem isso é o professor Dr. Eduardo Coelho, com quem eu tive a honra de trabalhar e fazer o meu doutoramento. Acredita-se que quantidades razoáveis para a população em geral, né, elas oscilem em torno de 2 a 6 gramas ao dia. Num churrasco, por exemplo, em que a carne é temperada com grandes quantidades de sal grosso, que tem grande quantidade de sódio, fora os alimentos que acompanham, num churrasco a quantidade pode chegar até 15, 20 gramas apenas numa refeição. E eu estou aqui com o Bertinho Scandiuzzi, ele que é o presidente da Comissão Permanente de Saúde. Bertinho, a sua preocupação, não só como vereador, mas como ser humano, em passar ao próximo, trazer hoje o Dr. Carlos aqui, explica para a gente um pouquinho dessa sua sensibilidade também. Inclusive, graças a Deus, eu faço parte de uma família muito preocupada, dedicada. Eu tenho um irmão médico, tenho um irmão farmacêutico, bioquímico, né? Sou odontólogo, e a gente preocupado realmente, porque a saúde ela é um modo geral de atividade da pessoa. Nós sabemos que a pessoa, ela prevenindo, como disse o Dr. Carlos, evitando o exagero do sódio, isso daí vai o quê? Dar uma vida digna, uma vida tranquila da pessoa, porque a hipertensão é o predisponente a várias outras consequências, né, doutor? Então, a prevenção é tudo na vida. Na minha profissão, por exemplo, eu procuro sempre comentar que a higiene bucal, o uso do flúor, né, tudo isso daí é uma prevenção de uma cárie. Então, a saúde começa pela boca. Começa pela boca. Agora, o organismo geral, o principal, todo mundo fala, o coração é a máquina do corpo humano, né? Mas o Dr. Carlos é o especialista nessa máquina, né? Então, eu me preocupado como sou, em toda a especialidade na medicina, isso é de interesse de todos, né? O gastro, o neurologista, o ortopedista, todos têm a sua função. Mas eu acredito que nessa especialidade, essa tese, esse doutoramento que o Dr. Carlos defendeu, é de suma importância. Portanto, a minha preocupação é transmitir à população como ter uma vida mais tranquila, evitando problemas sérios, né? E, doutor Bertinho Scandiuzzi, também a influência do senhor como dentista em estar ali com o seu paciente, em orientar, em encaminhar, inclusive, né? Isso também faz parte, o senhor sendo presidente aqui dessa Comissão da Saúde, né, doutor? Inclusive, Jane, agora no próximo dia 6/7, eu preocupado sempre com isso, com a situação da saúde, o atendimento, né, à população, quer seja ela de iniciativa privada ou de ordem pública, nós estamos agora para o dia 6/7 fazendo um simpósio aqui na Câmara Municipal, no qual eu convidei toda a diretoria do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina, estarão aqui na Câmara Municipal se reunindo e tentando trazer sugestões, porque o problema, principalmente na minha função como vereador, não é só criticar. Nós temos que apresentar sugestões e trazer pessoas especializadas, pessoas que convivem com o problema no dia a dia e que sabem de que maneira tocar naquela ferida que está causando problema sério de uma ordem geral. Portanto, são situações que a gente participa sempre no sentido de colaborar com os nossos governantes,
de dar uma vida mais digna, uma vida mais humana para a população de Ribeirão Preto. Doutor Carlos, por que a iodação do sal ela é obrigatória no Brasil? O iodo, ele é um íon também, e ele é muito importante para a função de uma glândula que regula todo o metabolismo do organismo, que é a glândula tireoide. No passado, já um passado relativamente passado, né, havia talvez os nossos avós tenham algum caso de bócio, né, que era o crescimento da glândula, uma glândula que se localiza aqui no pescoço. E se devia à falta de iodo. As populações litorâneas, ela tem acesso ao iodo através da água do mar. À medida que se interiorizou a população, que ela ganhou o interior do continente, houve falta desse íon. Então a maneira de você levar esse íon à população distantes do mar é colocar o iodo no sal, a semelhança do ácido fólico que é colocado na farinha. Então, aproveitando aí, falando do iodo, qual é a sua importância para a saúde? Manter a função dessa glândula, que ela é fundamental, ela é o maestro de todo o organismo e que regula todas as funções, inclusive batimentos cardíacos, função intestinal, metabolismo cerebral, tudo. Olha só. E qual é o risco sanitário do sal? O sal, como a essência desse debate, é a sua ingestão de forma moderada, adequada. E isso passa, inevitavelmente, pela educação da população. Elas têm que conhecer que o sal, particularmente o sódio, que é o elemento que está ali dentro e que está implicado no risco à saúde, precisa saber dosar, precisa saber como usá-lo. É questão de educação mesmo. E quais as doenças, doutor Carlos, podem ser causadas pelo consumo excessivo do sal? Uma vez que o senhor comentou aqui no início da nossa entrevista, inclusive o Bertinho aqui fez assim uma carinha de espanto na hora do churrasco, né, Bertinho? Que a pessoa geralmente consome aí uma grande quantidade, tamanho é aí o sal grosso, né? Essa essência que vai maior aí, e qual que é aí as doenças causadas pelo excesso do sal, doutor Carlos? Jane, não vamos aqui também colocar o sódio como o único vilão da história. Sim. Ele é um elemento importante para a nossa saúde, ele precisa existir na nossa dieta, é responsável sim por várias doenças, como você colocou, hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, doenças cerebrovasculares, né? Doenças vasculares periféricas e inúmeras outras que a gente poderia passar o dia aqui debatendo. Porém, uma coisa que deve ser levantada aqui, e que isso é objeto de pesquisas recentes, é que o sódio ele é um elemento importante, porém ele deve ser usado juntamente com outros íons, que é o cálcio, que é o potássio e que é o magnésio. Você vai falar, nossa, agora complicou mais ainda, né? Mas na verdade... Uma mistura aqui. É uma insistência que os especialistas da área de nutrologia fazem da alimentação balanceada. Hoje em dia, se você pegar o cardápio das pessoas, principalmente a classe menos privilegiada, vai ser constituída basicamente de carne gorda, carboidrato e muito pouca fibra, muito poucos elementos do reino vegetal. E isso faz com que o papel do sódio prevaleça. Agora, deixa eu pegar agora o Bertinho Scandius para uma pergunta aqui. Como dentista, na sua profissão, quais são os riscos também, uma vez que o doutor Carlos colocou aí, que a classe menos favorecida, a tendência é comer errado, né? Ou seja, comer comida gordurosa, comer sem a falta da fibra. O que isso também acarreta aí na sua profissão para esses seus pacientes, doutor?
Então, você sabe que, como você acabou de dizer, a doença, a saúde começa pela boca. Uma excelente mastigação, a trituração do alimento, né, doutor Carlos? Isso tem e vai acarretar problemas. O alimento mal triturado, mal mastigado, ele vai acarretar um esforço do resto do organismo. Isso daí também é uma situação que a odontologia vê em relação à saúde. Mas nós entendemos também que a falta de cuidado, problemas de infecções que acontecem de ordem dentária, um abscesso, por exemplo, isso também vai trazer problema sério em relação a toda a saúde. Mas eu gostaria também, se você me permite, não só de comentar com o Dr. Carlos aqui, não só em relação ao alimento, mas o problema do exercício, como é que fica acompanhar um tratamento na área de cardiologia, se o exercício é importante ou é desnecessário, qual o exercício, o que é que o senhor recomenda para quem está nos assistindo, o exercício em relação à cardiologia? Bertinho, essa é uma boa pergunta. O exercício físico, para as pessoas que têm aí por volta dos seus 70, 80 anos e que já infartaram, no passado a gente recomendava que um infartado deveria ficar em repouso absoluto. Nós prescrevíamos isso nos hospitais. Hoje em dia a recomendação é que o infartado, dependendo da abrangência da lesão, ele seja o mais precocemente possível colocado em atividade física. Uma atividade física supervisionada. Por que eu estou dizendo isso? Tal é o benefício que o exercício físico promove para as pessoas. E hoje em dia, com a longevidade, né, doutor Carlos, as pessoas vivendo mais, né, é importante o exercício físico. E é uma perguntinha que às vezes a pessoa faz, e o Bertinho também conversando aqui com a gente, retirar o saleiro da mesa, porque às vezes a pessoa chega na sua casa, então coloca-se ali a salada e o sal está ali, prontinho. Esse hábito também, ele facilita a pessoa colocar mais sal na comida? E a gente está falando muito do sal, por quê? Porque hoje o tema é esse, né, Bertinho? E a gente trouxe aí o Dr. Carlos para orientar a população, porque falar assim popularmente, né? Quem não gosta de um sal, né? Às vezes a pessoa fala, ai, comer sem sal, eu não estou doente, né? Eu não estou no hospital, né? Geralmente fala que comida sem sal é do hospital. Mas retirar o saleiro ali da mesa, é importante? Isso faz com que a pessoa diminua o sal, doutor Carlos? Exato, Jane. Essa é uma das estratégias que a gente pode usar para que o indivíduo diminua a ingestão de sal. Existem outras também, mas mudanças de hábito, elas são muito difíceis de serem realizadas, porque as pessoas já nascem nesse ambiente. Toda mudança é difícil, né, doutor? Muito difícil. Então, se faz necessário que campanhas educacionais, né, para diminuição do sal na dieta, a participação do governo com medidas regulamentadoras, né, elas vêm beneficiar enormemente. Hoje em dia, a grosso modo, 30% da população de Ribeirão Preto está hipertensa. É um número significativo. Alto, né, doutor? Muito alto. É alto. E pensando nisso, Bertinho Scandioso, você traz aí no próximo dia 6 esse evento. Vamos falar um pouquinho desse evento, para que a comunidade conheça, para que a população de Ribeirão Preto participe também e saiba o que o Bertinho, como vereador, como cidadão, está fazendo para a população, porque é muito importante falarmos aí dessa sua iniciativa. Jane, primeiramente, só para complementar aquela pergunta anterior em relação à odontologia. Nós sabemos, doutor, que uma infecção dentária, ela pode causar o quê? Através da contaminação na rede sanguínea, ela pode causar uma endocardite bacteriana, não é isso? Então, é a principal função, Jane, na nossa atividade, sempre pedir para que a pessoa mantenha constante, periodicamente, o contato com o seu odontólogo, para que ele tenha uma saúde bucal perfeita, evitando um problema que, olha, uma infecção vai causar o problema onde?
no endocárdio. Às então, vezes o dentista vai detectar esse problema, já passa aí para o seu especialista. E né, a doutor? orientação vai prevenir, porque a prevenção é o melhor remédio que nós temos para a nossa saúde, não é mesmo? Nosso tempo está infelizmente acabando, Bertinho. Quero agradecer a presença do Dr. Carlos aqui com a gente, mas eu queria só finalizar com mais duas perguntas. O que é o Saulight? Porque geralmente a pessoa fala, eu estou com Saulight, eu estou tranquila. O que é isso, doutor? É um jogo da indústria farmacêutica, né? Assim como as comidas Diet Light, né, elas, para diabéticos, elas têm diminuição da quantidade de açúcar. Mas né? Não quer dizer que a pessoa possa, com o light, tá exagerar ali também. Exatamente. Né? Então, há que se ter cuidado, né? Inclusive, foi bom essa lembrança, porque os preparados, os adoçantes artificiais, eles contêm grande quantidade de sódio. E a maioria das pessoas que têm diabetes costumam estar acompanhados de hipertensão também. Então, se exagerarem também no Diet Light, pode estar melhorando um lado e piorando o outro. Eu quero que o Dr. Carlos aqui deixe, se puder aqui, um recadinho para a população de Ribeirão Preto, depois eu deixo as palavras finais para o Bertinho Scandiuzzi. Como diminuir, Dr. Carlos, o consumo de sal? É possível? É muito possível. E para você que está nos assistindo, vai uma dica. Todo alimento, por lei, ele tem que apresentar a sua composição no rótulo. Lá você vai ver a quantidade de carboidrato, de fibra alimentar e tudo mais. Um dos elementos é o sódio. Até na água mineral existem águas que contêm maior quantidade de sódio e menor quantidade de sódio. Basta ver o número, né? O número já é indicativo, tá? Então, os alimentos industrializados, principalmente, aqueles que a gente compra pronto, muito cuidado com eles, né? Prefiro os alimentos feitos em casa, o arroz e o feijão e a salada. Numa última necessidade, adquirir esses alimentos prontos e com menor quantidade de sódio. E qual o recadinho que o Bertinho Scandiuzzi deixa aí para a população de Ribeirão Preto? Lembrando também que todas as terças-feiras e quintas-feiras tem sessões aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, toda a população convidada, né, Bertinho? Exato. E o senhor aí finalizando o nosso ponto de encontro de hoje, para dar um recadinho aí para a população de Ribeirão Preto e quem está assistindo a TV Câmara. Primeiramente, agradecer o Dr. Carlos de ter aceitado esse convite nosso. Mas a Câmara Municipal está realmente preocupada com a saúde da população. E você havia me dito, no próximo dia 6 agora, de julho, a próxima segunda-feira, nós estaremos então reunidos aqui no plenário da Câmara Municipal, já está reservado esse plenário, para uma assembleia geral com todos os médicos do CREMESP que irão trazer sugestões e encaminhadas até o Ministério Público, ao secretário da Saúde do Estado de São Paulo, o secretário municipal, secretários da região, prefeitos da região estarão presentes, discutindo o problema da saúde, problema de leitos, né, a regulação, principalmente também para as parturientes e o leito neonatal. Portanto, a população está convidada também a participar desse evento, mas nós sabemos que a preocupação principal são sugestões, inclusive estão convidados os deputados estaduais da nossa cidade, deputados federais, secretário e toda a população de Ribeirão Preto para analisar que o CREMESP está realmente preocupado com a situação da saúde, e principalmente na cidade de Ribeirão Preto. A que horas no dia 6? Vai ser a partir das 19 horas, na próxima segunda-feira, agora dia 6/7, e eu tenho certeza que desse evento nós vamos tirar muito benefício para melhorar o atendimento à população de Ribeirão Preto. Eu quero deixar o nosso agradecimento ao Dr. Carlos por trazer tamanhas sugestões para que a gente possa
transmitir aos nossos ouvintes, aos nossos participantes, né, através da televisão. E, se o doutor Carlos me permitir, deixar o nosso telefone do gabinete, que alguém que queira tirar alguma dúvida, né, doutor Carlos, com o seu conhecimento, essa sua dedicação com a saúde, o nosso telefone é 3607-4025, o nosso celular 991081182, que eu tenho certeza, nós vamos transmitir ao doutor Carlos as perguntas ou os problemas que a pessoa precisa ser esclarecida. E nós vamos ficando por aqui com mais um ponto de encontro, e eu convido a todos vocês, telespectadores da TV Câmara, para participar no próximo dia 6 de julho, é na segunda-feira, a partir das 19 horas. A sua saúde é muito importante, é um tema maravilhoso, e a gente encerra por aqui o ponto de encontro.